Esse é o momento de Deus. Vamos? Atos 8:31 diz assim, juntos: a igreja, na verdade, tinha paz por toda Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Que mais? E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Nessa noite nós vamos falar sobre a igreja que planta paz. Vamos falar todos? A igreja que planta paz. É tremendo a igreja que planta paz. A igreja que semeia paz. A igreja que vive na paz do Senhor. Estamos, irmãos, num mundo tão difícil, onde as pessoas estão preocupadas com a paz. Estamos vendo o dilema sírio. Quantas milhares de pessoas estão saindo da Síria e não tem para onde ir? A África, todos os dias, milhares de barcos chegam à Europa, chegam pelo Mediterrâneo, procurando paz. O mundo busca paz. E Jesus disse assim: eu sou a paz. Não é isso que Jesus falou? A paz vos dou. Jesus, ele promete ao mundo paz. E a palavra de Deus nos diz que a igreja que vive e que planta a paz do Espírito Santo, é a igreja que está atenta à necessidade do homem sobre a terra. Estamos vendo o mundo num caos, mas a nossa igreja, as igrejas do mundo, as igrejas que servem a Jesus, precisam caminhar na direção da paz. Irmãos, estamos vivendo um tempo onde, quando nós olhamos para essa igreja do livro de Atos, ficamos impactados, impressionados, porque essa igreja, no meio de todo um turbilhão e perseguição do Império Romano, vivia em paz. Porque a paz não estava condicionada às coisas que estavam acontecendo no mundo, mas a paz estava direcionada ao propósito interior de cada crente. E eu quero que nessa noite você olhe ao Senhor e diga assim: Senhor, me traga paz. Vamos dizer? Senhor, me traga paz. Irmãos, aqui nós temos uma igreja que crescia e que vivia na presença do Espírito e que estava crescendo em número e em temor e conforto do Espírito Santo. Deus quer tremendamente falar ao nosso coração nessa noite que temos um desafio enorme de crescermos em paz, no temor e no conforto. Olha, irmãos, ser igreja no mundo de hoje é um grande desafio, mas não menos diferente, não mais difícil do que ser igreja na época de Jesus, na época do livro de Atos. Naquele momento do Novo Testamento, a igreja sofria perseguição por pregar o Evangelho de Cristo. E certamente você não está sofrendo perseguições porque é crente, daquelas que a sua vida está em risco, como os cristãos estão sofrendo por conta do Estado Islâmico. Nós estamos ainda muito confortáveis, mas no ar-condicionado do nosso carro, no conforto da casa que temos, nós nos aquietamos e deixamos de pregar o Evangelho de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, eu digo, a igreja de Cristo precisa crescer, mas o que eu tenho visto também é que existem movimentos que se denominam igrejas que estão inchados. Outro dia, interessante, alguém me falou de uma foto, que tinha uma foto de duas igrejas, uma com uma fila imensa, virava um quarteirão, e estava escrito cura, libertação e riquezas e isso e aquilo. E uma outra igreja que só tinha 3 pessoas na porta, escrito lá uma placa: culto de estudo bíblico e oração. O mundo está sedento de Deus. E tem muita gente vendendo Deus. Tem muita gente pregando um Deus que não é o Deus da Bíblia. Irmãos, estamos num tempo tão difícil. Pessoas tão cheias de si e vazias de Deus. Você e eu nós precisamos orar.
Senhor, que eu diminua e tu cresças. Eu não quero ser cheio de mim mesmo, porque dentro de mim não vai bem algum. Lembra de Paulo quando falava, Senhor, eu sou dos pecadores, eu sou o pior. Paulo se colocava nessa condição de dependência do Espírito Santo. E nessa noite Deus fala ao nosso coração como igreja, precisamos estar atentos à voz do Espírito, senão não seremos felizes, não teremos paz. Estamos num tempo de pessoas cheias de si e vazias do Espírito. A Bíblia diz que Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Que coisa! E é exatamente isso que Deus quer que façamos como igreja. Que o Espírito de Deus esteja sobre nós de maneira tão poderosa que o demônio cai quando você chega. O diabo corre quando você se aproxima. Deus revela o oculto. Porque você é usado pelo Espírito, ou usada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Irmãos, nós precisamos ter atitudes espirituais. O que é atitude espiritual como igreja? Sabe aquela coisa? Igual hoje comprar pão. Claro, a gente compra pão na padaria, né? Não é no açougue. Eu fui na padaria. E quando cheguei lá, a moça falou, oi pastor, a paz do Senhor. Falei, oi irmã, tudo bem? Ah pastor, não estou muito bem. Ore por mim. Eu entrei no carro, peguei o meu pão, falei, tá bom irmão, vou orar. E fui embora. Eu estou lembrando de orar por ela agora, na hora do culto. Mas sabe aquela coisa, atitude espiritual, quando alguém pede para orar por você, alguém pede para você orar por ele, e você diz assim, vem cá, vou orar por você, ora naquela hora, intercede naquele momento, tem atitude espiritual. Olha irmãos, tem uma frase muito bonita que eu ouvi esses dias, que diz assim, precisamos ser ministros dentro da igreja, missionários fora da igreja, e adoradores em todo o tempo. Vamos dizer, precisamos ser ministros dentro, missionários fora da igreja e adoradores todo o tempo. O homem saiu para evangelizar e no dia ele falou assim de manhã, Senhor, usa a minha vida, eu quero evangelizar muitas pessoas. Colocou 10.000 folhetos na mochila. Colocou 1.000 folhetos no bolso direito, 1.000 folhetos no bolso esquerdo, foi para o ponto de ônibus. Quando ele chegou, o ponto de ônibus estava lotado. E ali, aquela situação, ele falou, não, tem muita gente desesperada para ir para o trabalho, eu não vou atrapalhar esse pessoal, eles vão até me pisotear aqui. Senhor, manda o primeiro ônibus que vier, eu vou entrar e vou evangelizar todo mundo. Quando ele entrou, o ônibus também estava lotado. Sabe aqueles do sovaco, aquele negócio? A gente enfrenta isso todo dia, né? Você chega assim, todo mundo pendurado, com aquele cheiro já 5 horas da manhã, difícil de aguentar. Mas ele falou, entrou naquele ônibus e falou, Senhor, está muito difícil e apertado para passar, não vou evangelizar não. Desceu o primeiro ponto. Falou, manda outro, Jesus. Jesus mandou um ônibus vazio, só tinha 2 pessoas. Quando ele entrou, sentou do lado da pessoa que estava assim, né? E de repente a pessoa chorava. Ele pensou, deve estar com algum problema muito sério. Essa pessoa aí, eu não vou incomodar. E foi à frente, sentou no banco da frente. Quando sentou lá, no banco da frente tinha uma outra pessoa, eram só 2. A pessoa vira do lado e fala assim, o senhor já conhece Jesus? E evangeliza ele. Então eu quero dizer para você que nós temos que ser imitadores de Cristo. Porque Paulo diz assim, sede meus imitadores, como de Cristo sou. Será que podemos falar no tempo de hoje? Sede imitadores de Cristo, como eu sou. Às vezes a nossa vida está mais errada do que o ímpio lá fora. E às vezes você olha para fora e vê assim, tanto ímpio, mais crente do que crente está aqui dentro. Cuidado, meu irmão. Porque você pode estar perto de Deus e brincando com Deus e longe do céu. E eu quero dizer para você que eu sou o primeiro a falar, Jesus, não deixa eu estar perto e longe. Eu quero estar como Abraão, anda na minha presença, disse o Senhor, seja perfeito. Olha, irmãos, a igreja tinha temor, tinha paz, tinha temor, tinha conforto e crescia. 4 coisas, vamos falar? Tinha paz, depois temor. Tinha temor, depois conforto e crescia. Os crentes viviam em paz com o Espírito Santo. Os crentes, eles temiam a Deus, eles tinham consciência de que a mão de Deus pesa, e quando pesa é coisa séria.
Mas a igreja vivia no conforto. No meio da luta, vivia confortada pelo Espírito. É muito duro quando você sofre uma tribulação daquelas e precisa da voz e do sussurrar do Espírito Santo. É difícil, porque quando o bicho está pegando, quando o problema vem, até orar é difícil. É ou não é, igreja? Até orar é difícil. Mas essa igreja vivia no temor, no conforto, porque recebia a voz de Deus e ela crescia em número. Sabe qual é a ordem que eu já dei de manhã para essa igreja aqui? Quanto mais o diabo atacar, mais a gente vai atacar as trevas, amém? Quanto mais você na sua casa tiver problema, mais busca a igreja, mais evangelize, mais faça a vontade de Deus, porque se você parar, o diabo vai circundar a tua volta, porque diz a palavra que ele brama como um leão contra a tua vida. Mas você é chamado, você é sacerdote do Senhor, sacerdotisa do Senhor, você é menina dos olhos de Deus. Deus te escolheu para algo especial, te colocou nessa igreja, não foi à toa. Amém? Use teus dons espirituais para abençoar o teu irmão do lado. O teu irmão do lado vai usar os dons dele. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Jesus é o príncipe da paz. E nós estamos no reino de Deus. E se Jesus é o príncipe, nós somos herdeiros de Deus. Nós temos que transmitir paz. Mas o que é paz? Irmãos, quantas pessoas estão dentro da igreja e fazendo guerra ao invés de paz? Quantas pessoas poderiam no seu casamento, na sua casa, transmitirem paz, mas são criadores de guerra? Quantas pessoas, irmãos, poderiam transmitir a luz de Jesus, mas só sabem falar de trevas? E é crente, hein? Está na igreja todo domingo, hein? Mas eu peço a Deus que não permita que isso aconteça comigo. Eu acho que você também tem que pedir. Conta uma história de que nos primórdios da luz elétrica, essa história é muito interessante, já alguns conhecem certamente, mas diz que os homens não tinham esse fotocela, essa coisa toda ali, né? Irmão Carlos, me ajude, qual que é que liga esse negócio aqui? Que maravilha, receptáculos. Falou o especialista, viu? Se os irmãos precisarem de algum apoio lá na área de energia, com ele mesmo. O homem é fera. Hein? O bocal, não tinha nada disso. Então os homens nas ruas tinham os postes, então eles iam com aqueles bastões. Como é que chama aquele bastão que liga, irmão? Não, agora eu peguei. Então ele ligava poste a poste. Então ele ia nas ruas, né, com aquele bastão, ligando os postes, um a um. Interessante que quando você estava de longe, ao longe você via aonde estava aquele que ligava a luz, porque se ele tinha que ligar poste a poste, você olhava lá na imensidão do pasto e da cidade, você olhava aonde o homem estava, porque a luz acendia. Entendeu o mistério? Você é servo de Deus, você é luz do mundo, você é sal da terra, meu irmão. A Bíblia diz que se você não salgar, de nada serve você como sal. Assim como os homens sabiam aonde estava aquele que ligava a luz, você também tem que ser a luz de Cristo. O mundo tem que olhar para você e saber, ali vai alguém que liga a luz. Amém? Ali vai alguém que liga na terra e liga no céu. Jesus falou para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que ligares na terra será ligado no céu. Quando você prega de Jesus para alguém e diz assim, você será de Deus, você será de Cristo, você vai ser um servo do Senhor. Quando você profetiza para aquela pessoa, você ligou no reino espiritual algo importante, ligou a luz. Onde você passa, os homens têm que olhar e dizer, ali vai uma mulher de Deus. Ali tem luz ao invés de trevas. É isso que Deus quer de nós. Você tem que deixar o rastro de luz, como aquele homem que ligava as luzes deixava. Interessante que eu estava com um amigo pastor esses dias e ele falou assim, chegou no centro do Rio, pegou um táxi. Ali na rodoviária
e o táxi ia deixar ele em São Cristóvão. Gente, ali da rodoviária, quem conhece, pega por trás do viaduto, por baixo do viaduto, dobra na primeira esquina direita de São Cristóvão, tá ali em 10 minutos, né? Não é isso, amor? Tá ali rapidinho. É coisa, não, em 7, 8 minutos, é muito perto. Aí ele entrou no táxi, o carro dele estava consertando, ele falou, e ele é pastor, ele falou assim: irmão, é o seguinte, eu entrei no táxi e de repente o cara me levou e foi lá na Leopoldina, foi no Maracanã, e eu tô só, diz o irmão, tô só olhando ele. Depois ele passou por trás do Maracanã, deu uma outra volta, entrou ali ali por trás, né, como quem vai para Tijuca, e tá andando. Quer dizer, ele achou que o pastor, ele era turista, não conhecia o Rio. E diz o pastor que está só olhando. De repente o Nextel tocou, a pessoa falou, viva voz, falou assim: pastor, olha só, e começou a conversar com ele. Aí o taxista olhou e se ligou assim, ficou branco, falou assim: o senhor é pastor e o senhor é daqui do Rio de Janeiro? O senhor me desculpa, viu? Mas antes quando ele falou, pastor, ele falou assim: o que a gente faz com esses pastores desonestos? O que a gente faz com esses pastores ladrões? Falou assim, né? E depois, quando descobriu que ele era do Rio de Janeiro, ele ficou branco. Aí o pastor podia ter dado uma resposta, né? O que a gente faz com um pastor desonesto? O mesmo que faz com um taxista desonesto. Porque ele podia ter pago R$5 e o velocímetro já estava em 20 e tantos. Ele foi rodando com ele achando que ele era turista. Mas esse pastor amigo meu falou assim: olha, irmão, na hora o Espírito falou: transmita paz. Não é isso que está o texto aqui? Você é homem de paz e não de guerra. Falou assim: olha, eu vou pagar o senhor. Não, o taxista disse: não, senhor, não, o senhor não vai pagar essa corrida, não, por favor, o senhor me desculpa, é que eu tive uns problemas, eu estou cheio de problemas. E começou a desconversar, porque viu que ele era do Rio de Janeiro. Ele diz: eu vou pagar, mas antes eu quero orar pelo senhor. O homem disse: eu não acredito nisso de oração. Ele falou: não, eu vou orar pelo senhor. Orou com ele. Irmãos, o pastor me disse o seguinte, pastor Álvaro, que encontrou-se 7 vezes com esse taxista para fazer discipulado com ele logo depois. Amém? Nós temos que transmitir paz. Nós somos o farol do mundo. A igreja no Novo Testamento não tinha templo, paredes, porque entendia que ser igreja é impactar o mundo. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 12, né, que a igreja se reunia de casa em casa. Eu quero perguntar a você: a sua casa é a sua igreja? A sua casa é uma igreja, é um lugar de luz? É um lugar de paz? Há exemplos na Bíblia. Filemon, Paulo diz assim: Filemon, graça e paz para a igreja que está na sua casa, né? A sua casa tem que ser uma igreja. E você que é homem, o marido, o líder dessa casa, é chamado por Deus para ser o cabeça espiritual desse lar. Deus te deu uma responsabilidade, homem de Deus, tremenda. E se você não exercer a sua autoridade espiritual, de ser exemplo dentro da sua casa, de chamar a tua família para orar, ser então um instrumento de Deus para sua esposa, dar a ela palavras de consolo e de paz, se você não for o líder espiritual da tua casa, a sua casa ainda não é uma igreja. Se você, mulher, ao invés de esbravejar, de gritar com o marido, se você não transmitir carinho, paz e o respeitar, você não será uma mulher abençoada. Por isso a Bíblia diz que o homem deve dar a sua vida pela mulher e a mulher respeitar o seu marido. O papel do homem é muito mais difícil, é dar a vida pela mulher, né? Porque se o homem é capaz de dar a vida pela sua mulher, tipo assim, quando ela pede o cartão de crédito, você entrega. É claro, para ela pagar depois. Olha, eu quero só abrir um parênteses. Outro dia eu ouvi um testemunho, ouvi uma história muito triste. Até a comida que a mulher tinha que comprar para casa, a que tinha que comer, ela que comprava. O cara ganhava bem, mas se ela quisesse um danoninho, pessoa da minha família, quisesse um danoninho, quisesse algo diferente,
o marido dizia, não pode colocar no carrinho. Olha isso. Meu irmão, e era crente, dizia ser crente, mas não era servo. Deus precisa de servos. E temos então que ser uma igreja que transmita paz. Vamos todos de novo? A igreja tinha paz, o que mais? Tinha temor, conforto do Espírito Santo, e ela crescia. Ela crescia. A paz está no silêncio que não fazemos. A paz está em todos os lugares. A paz está quando a igreja se auto-edifica. Sabe o que é edificar-se? É quando você se preocupa com a vontade de Deus em crescer, em se aproximar de Deus, em estar perto da vontade dEle. Isso é edificar-se. É quando você fica atento, como que eu posso edificar o meu irmão? Edificar, inclusive, é puxar a orelha. Quando você vê um irmão fora do caminho do Senhor, você vai lá com amor e diz assim, vem aqui, rapaz. Vem aqui, minha irmã. Eu te amo. Mas fala no amor, fala, edifica. Edificar significa dar, e dar é sempre melhor do que receber. Vamos dizer, dar é melhor do que receber. O que você tem dado para Deus? Tem gente que não dá nem o dízimo para Deus. E a Bíblia diz que o dízimo é a parte mais fácil de dar. A Bíblia diz que se você não dá o dízimo, minha mãe fala isso. Crente que não dá o dízimo, eu duvido que seja crente. Minha mãe fala. Porque a parte mais fácil, que é enfiar a mão no bolso e entregar para abençoar o reino, não faz. Orar então, nem se fala. Ler a Bíblia, muito menos. Buscar o Senhor, servi-lo, fica difícil. Crente tem que ser fiel no pouco, que é o dízimo, porque Deus vai abençoar. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Isso foi experiência pessoal, não é porque eu sou bonzinho não sou nada, eu sou igual a você, miserável. Ai de Jesus, né? Mas um dia eu estava precisando tanto de um dinheiro, eu tinha uma questão na justiça que ia demorar 10 anos, pelo menos, 10 anos. Irmãos, aqui o pastor Carlos fez um desafio e precisava de um determinado valor. Eu orei ao Senhor e falei, pai, eu queria tanto ofertar com esse valor. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, com 1 ano e meio de processo trabalhista, você já viu isso acontecer? Com 1 ano e meio de processo trabalhista, me ligaram, olha só, você acaba de receber 50 mil. Foi o melhor Natal da minha vida. Eu falei, não acredito. E a igreja precisava de 5. Eu falei, amém, Jesus, exatamente o dízimo, amém. E quando você é fiel a Deus, Deus te honra, Deus cuida de você, porque Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa da sua fidelidade. Há pessoas que estão comprometidas consigo mesmas e não com Deus. Aqui nessa igreja, todos pensavam juntos, porque o Rei Jesus era o mais importante. Ninguém pensava em si mesmo, em si próprio. Eles estavam preocupados em servir ao outro, em ser igreja. E, infelizmente a gente nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas têm muitas igrejinhas dentro delas. Graças a Deus eu oro ao Senhor que não seja isso aqui. Tenho visto o contrário, que temos trabalhado com amor, temos abraçado quem chega com alegria. Precisamos cuidar para não sermos igrejas dentro da igreja e promover o amor e não a dor. Sabe, irmãos? Tem gente que não tem o cuidado nas palavras e promove a dor ao invés do amor. Temos que estar preocupados, então, em construir e não destruir. Irmãos, a luta do dia a dia é tão grande que a gente se esquece de orar. Sabe aquela oração de quebrantamento? E só essa que conserta o coração do homem. Aquela oração de súplica, aquela oração de entrega. Irmão, eu quero dizer para você nessa noite, que Deus quer que você sirva a Ele. E servir significa dar, abrir a mão, andar a segunda milha, perdoar mais um pouco, servir a Deus. Ser igreja significa sujeitar no temor de Deus. A Bíblia diz, estejais sujeitos ao temor de Deus.
carregai as cargas, os fardos uns dos outros. Caramba, que negócio é esse? A gente mal aguenta carregar a nossa farda, mas a Bíblia manda carregar o peso do seu irmão. Sabe? Como isso é um desafio? A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Eu conheço, né? Conheço situações, e às vezes eu me vejo assim também, fazendo a oração errada. Jesus, eu quero que o Senhor me abençoe para eu pastorear só ovelhas obedientes. Jesus, não deixa chegar aqui nessa igreja quem é rebelde não. Mas eu estou orando errado, porque Jesus na igreja dele tinha Judas. Entende? Então Jesus nessas horas manda eu orar assim: Senhor, me manda gente que está muito doente para eu cuidar. E é isso, a igreja é um hospital. Quem está um pouquinho melhor, que saiu do CTI, tem que cuidar quem está no UTI. Isso é ser igreja. A igreja tinha paz. Lembra do Antigo Testamento? O povo andava no deserto, a nuvem andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. O que era a nuvem? A certeza da presença de Deus. Meu irmão, só ande quando Deus andar. Sabe? Só fale quando Deus mandar falar. Só siga se Deus estiver no negócio. Só diga sim se Deus mandar dizer sim. Porque depois você vai sofrer. A igreja de Sardes, ela lá no Apocalipse diz assim: tem fama de que vive, mas está morta. Olha aí, porque não anda no temor do Senhor. Tem fama de que vive, sabe o que é isso? A igreja tem louvor bonito, tem um monte de atividade, faz um monte de coisa, calendário recheado, 20 e tantos ministérios, parece que está vivinha. Mas se você olhar de perto, um bando de crente morto. Deus nos livre disso. Porque a palavra de Deus diz assim, que devemos andar na presença do Senhor. Já viu isso? Quer ver? Danilo Stephanie está ali atrás, né? Olha só. Já está andando? Hein? Tá não? Mas na hora que começar a andar, ele e Lavínia, o que a gente vai fazer com eles? Vai fazer o quê? Tem uma hora que tem que deixar, não tem? Filho que anda sozinho, o pai larga de mão. Porque tem que aprender a andar, não é isso? Mas com Deus é diferente. Se você quiser andar sozinho, você acha que Deus vai atrás de você? Se você quiser entrar no pecado, meu irmão, vá sozinho, porque Deus vai te deixar para trás. Você vai entrar porta dentro, e Deus fica do lado de fora desse negócio, porque Deus não quer, não conjumina, não comunga com o pecado. É isso mesmo. Conseguimos fazer a obra de Deus sem Deus, é verdade. Quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus sem Deus? Cantando sem adorar, pregando sem intimidade. Jesus falou: sepulcros caiados, bonito por fora, podre por dentro. Outro amigo falou para mim outro dia o seguinte, que ele estava no Dia das Mulheres, preste atenção nisso, preste atenção. Ele estava no Dia Internacional das Mulheres esse ano. Deus falou ao coração dele para fazer um evangelismo. Olha que coisa. E nesse evangelismo, ele me disse que pegou uma rosa, e ele fazendo esse evangelismo pelo seminário de Niterói, ele pegou uma rosa para cada mulher. Todas as mulheres do centro de Niterói ele estava entregando. E ali na rodoviária, quando você está chegando ali tem algumas casas de prostituição. E na rodoviária de Niterói. E na hora que ele estava passando pela rodoviária de Niterói, eu não sei se Edson estava no período do seminário quando isso aconteceu, e o Espírito Santo de Deus falou com ele: entra no prostíbulo. E ele ouviu a voz do Espírito e falou: mas como assim entrar no prostíbulo? E o Espírito Santo falou com ele: entra. E ele entrou no primeiro. Chegou lá, conversou com o segurança falou: pode entrar, mas tem que pagar. Aí o Espírito de Deus falou: paga. Ele meteu a mão no bolso e falou: eu pago, mas eu vou lá dentro e vou falar de Jesus para entregar uma rosa para cada mulher.
E assim ele fez com outro irmão, e ele entregou para cada mulher aquela rosa, e mulheres seminuas, e ele falou assim: olha, eu fui, mas eu não levei nenhum novo convertido comigo, porque é o perigo, né? Vai que cai no pecado. Ele levou um crente maduro, já seguro da fé, né? E evangelizou aquelas mulheres. Quando ele saiu dali, daquele prostíbulo, ele passou perto de outro, ali naquela rua paralela, eu esqueci o nome. Diz ele que quando passou em frente, o Espírito de Deus falou: entra nesse também. Olha isso, Dia Internacional das Mulheres. Eles entregavam a rosa e falavam de como Deus amava aquela mulher. E de repente, ele subiu, falou com o segurança não deixava. E ele tinha 11 rosas nas mãos. Eram as últimas 11 rosas. E aí o segurança falou assim: olha, eu não posso deixar o senhor entrar não. Ele falou: mas eu pago. Ele já tinha aprendido no primeiro, né? Eu pago. Ele falou: não, mas eu não posso deixar o senhor. Aí ele desceu as escadas. Quando ele está descendo as escadas, o Espírito de Deus falou com ele: tu vai entrar. Ele voltou e falou para o moço: moço, é o seguinte, você não está deixando eu entrar, mas o Senhor Jesus falou comigo que é para eu entrar. Aí o homem ficou com medo de Jesus, né? Falou: então tá bom, pode entrar. E que testemunho lindo, dizer que quando entrou, irmãos, eram 11 rosas e eram 11 prostitutas. Amém? 11 rosas, 11 prostitutas. Deus não brinca de ser Deus. O crente não pode brincar de ser crente. Deus está atento. Deus está olhando. O Espírito Santo está atento ao teu coração. Mas se o seu coração for obediente, se for cheio do Espírito Santo, Deus vai fazer o que está na palavra. Irmãos, Deus continua procurando homens e mulheres para adorá-lo. Disse Jesus: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não tem como adorar pelo Espírito Santo de maneira mentirosa. Mas homens estão procurando métodos de encher a igreja. Homens estão procurando caminhos de fazer ministérios, de fazer coisas dentro da igreja. Que Deus nos livre disso. Que o meu coração, o seu coração seja encontrado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, não é isso? E é isso que devemos ser como igreja. Ouvir a voz do Espírito e caminhar de acordo com o Espírito Santo. E Filipe, lá na Bíblia, ele estava em casa e o Espírito Santo falou: vai para a estrada tal. E lá ele foi, e lá ele encontrou o eunuco. Ele pregou para aquele homem e aquele homem foi batizado. Porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Igreja boa, sabe qual é? Não é a igreja que tem muitos eventos. Não é a igreja que tem tudo bonitinho, que tem piso no chão. A gente podia estar debaixo de uma árvore, mas igreja boa é a igreja que faz a vontade de Deus. Amém? É a igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? É essa a igreja boa que eu quero ficar. É essa igreja boa que eu quero ser pastoreado. Porque se você acha que eu sou colocado aqui para pastorear alguém, também. Mas a Bíblia nos mostra que todos nós devemos pastorear uns aos outros. Você foi chamado por Deus para cuidar de mim e eu cuidar de você. Por isso, tem muita igreja cheia de evento. E sabe o que significa evento? Vento. É muito vento. É evento, às vezes é evento demais na igreja, é muito vento. É uma ventaria. Você vai ver tudo oco, né? Até pregar um prego nessa igreja tem que ser para evangelizar, tá entendendo? Nós temos que ter essa visão. Tem igreja que tem barulho demais e Deus fala pouco. A Bíblia diz que a igreja do Novo Testamento abalou o mundo. Hoje o mundo está abalando a igreja. Spurgeon, um grande pregador, disse assim: eu tenho uma boa biblioteca em casa, de muitos livros, mas o meu trabalho é feito com joelhos no chão. Eu pergunto a você: os seus joelhos estão calejados? Conheço eu uma missionária lá em Minas, uma missionária muito abençoada lá de Minas, que ela me mostrou outro dia o joelho dela, eu fui lá, né? Agora que eu estive lá em Minas. Irmãos, o joelho da mulher tem calo, tá entendendo? Eu até escondi o meu na hora, eu falei assim: mano, não vou mostrar não.
Porque ela aprendeu com Spurgeon, com Jesus, né? Que o crente trabalha de joelho, amém? Eu pergunto aos irmãos, se o Espírito Santo saísse da nossa igreja, o que ia sobrar, hein? O que ia sobrar? Será que realmente... Eu acho que se a gente está no caminho certo, se o Espírito Santo saísse, nós deveríamos nos extinguir. Agora, tem igreja que se o Espírito Santo sair, ela continua fazendo as mesmas coisas. Porque o Espírito Santo dentro ou fora não faz diferença. O Espírito Santo fala, está todo mundo com o ouvido tampado, então não faz diferença. Por isso devemos fazer diferença no mundo. Eu costumo dizer que a igreja é igual a Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel no Gênesis? Cada um falava uma língua, todo mundo falava. Não é isso? Mas ninguém se entendia. Nós devemos ser como no Pentecostes. Eu quero terminar a minha palavra dizendo para você. Devemos ser como em Pentecostes. Cada um falava numa língua, mas todo mundo entendia a voz do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Eu sou muito diferente de você. Você é diferente do irmão que está do lado. Eu sei que às vezes a vontade de cortar a cabeça de meia dúzia aqui na igreja, dizer assim, manda para outro lugar, Jesus, não é? Às vezes a gente pensa assim, gente com problema, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos cuidar desse irmão que está com problema. É cuidar desse que está é um pouco indiferente de mim, sabe? Eu sei, irmãos, que Deus vai mandar gente para a gente cuidar com muita dificuldade. Mas, irmãos, temos que cuidar uns dos outros. Não dá para ser diferente. Eu quero dizer para você que Deus quer falar conosco. Durante essa semana nós vamos fazer um propósito com Deus até domingo que vem, tá? Domingo que vem, o irmão Léo vai estar trazendo a palavra. Cadê o Leonardo? Leonardo vai pregar. Eu estarei realizando um casamento muito especial, né? E Leonardo vai trazer uma palavra muito poderosa da parte de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos, essa semana nós vamos fazer um propósito com Deus. Se você está entendendo o que Deus está falando, você vai fazer um propósito de jejum e oração pela sua igreja. Você topa? Amém? Você vai orar pelos liderados da igreja, pelos ministérios da igreja, pelo pastor da igreja. Você vai orar pelos sonhos da igreja. Você vai fazer um jejum, eu não sei de quantas horas, de quanto tempo, mas naquele tempo você vai orar ao Senhor, você vai clamar a Deus, você vai falar com o Senhor e vai pedir, Senhor, guarda as nossas famílias, guarda a nossa igreja, guarda a nossa casa. É interessante. E nós vamos repetir de novo. Devemos ser ministros aqui dentro, missionários lá fora e verdadeiros adoradores. Vamos falar? Ministros aqui dentro, missionários lá fora e verdadeiros adoradores. Interessante que outro dia a gente estava observando um moinho. Sabe aqueles moinhos que bombeiam água, sabe? Engraçado que o moinho tinha... Interessante que teve uma hora que estava ventando, mas o moinho parado. E a gente estava vendo isso na roça. O moinho estava parado, mas estava ventando. Sabe por que o moinho estava parado? Porque o vento estava vindo numa direção e o moinho estava em outra. Ele estava com uma presilha, uma haste presa. Foi tirar a presilha, foi tirar o que estava prendendo, que o moinho procurou o vento. E na hora começou a rodar. Que a nossa vida seja assim. Se tem algo que te amarra, que te prende, algum pecado, algo que está te prendendo a buscar o vento do Espírito, você tem que dizer, Jesus, tira essa trava, limpa meu coração, trata minha casa, trata minha vida, porque eu quero ser um moinho de vento nas tuas mãos, amém, irmãos? Para bombear a água da vida, você tem que estar na posição certa e de joelho é melhor. O vento contrário te leva para a posição errada. Deus não joga conversa fora. Quando Deus fala, Ele cumpre. Esse é um tempo onde Deus falou comigo claramente que Ele vai honrar
a sua vida como igreja do Senhor. Ele vai nos cuidar, Ele vai nos tratar, Ele vai nos abençoar como igreja, como famílias. Ele vai guardar o teu coração. E se Ele falou e tem falado nas mensagens nesta igreja, é porque Ele vai cuidar de você. Ele vai visitar você. Ele vai te carregar no colo nos momentos mais difíceis. Ele vai visitar você quando você mais precisar, no momento de dor. E nós vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o irmão Carlos, nosso diácono em formação, irmão Carlos, e a irmã Arilda, está? Irmã Arilda, e mais uma outra pessoa que nós tínhamos, Marinete. Eu vou pedir ao irmão Carlos, tá? Irmão Carlos vai, junto com a irmã Arilda, vai distribuir a ceia. Vamos todos colocar em pé. Porque esse é um momento muito especial, é o momento da ceia do Senhor. Esse é o momento que nós, de fato, nos fazemos igreja, celebramos o fato de sermos igreja. Eu peço que ninguém saia do templo, esse é um templo de Deus. Os irmãos podem já ir distribuindo o cálice, o pão, porque nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, enquanto a ceia é distribuída, nós vamos louvar ao Senhor. E eu sei que às vezes há circunstâncias em nossas vidas em que o nosso coração fica triste, mas eu gostaria que você não deixasse de cear. Eu gostaria que você confessasse os seus pecados ao Senhor, você que já é batizado nas águas, já é membro de alguma igreja evangélica, está em comunhão com Deus. Esse é o momento de você falar com o Senhor, esse é o momento de você entregar sua vida ao Senhor, você se consagrar com o Senhor. Não é tempo de você dar para trás e achar que, não há algo ainda a fazer. Não, faça agora. Coloque teu coração diante de Deus. E nós vamos louvar. E nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E nós vamos celebrar essa ceia de maneira muito especial. Eu quero que essa ceia seja muito marcante para a sua vida, o teu coração. Tá? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos louvar ao Senhor. E Deus sabe do teu coração. Deus sabe de toda a sua vida, de toda a sua história. E nessa noite Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Até mesmo você, meu irmão, minha irmã, que entendeu de Deus que hoje você não vai cear. Isso é a sua intimidade com Deus. Você tem que ficar à vontade em relação a isso. Mas vamos todos, você que já é batizado e que não é, os visitantes, todos vamos agora ter um momento muito especial de entrega ao Senhor, de adoração ao Senhor, de busca ao Senhor. Esse é o momento onde você vai colocar a sua história, o que você está vivendo.